Isso, estamos gravando já. Essa é a aula da quarta semana, né? A segunda aula. O- Somos aí 12 pessoas até agora. O Leonardo acabou de entrar, ele deu um bom dia com letra maiúscula, para ser mesmo um bom dia. Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira, né? Hoje a gente não tem nenhum comentário inicial, a gente vai fazer logo começar ao comentário do segundo texto da semana. Nós fizemos na aula passada um comentário longo sobre o primeiro texto, motivando as equações de segunda ordem, né, com o sistema massa-mola, e vendo essencialmente que tinham três casos. O caso, né, em que você tinha um polinômio característico de raízes complexas, ou de raízes reais e distintas, ou de raízes, uma raiz dupla. Essas questões vão aparecer aqui de novo. Vamos agora olhar como é que vai ser o segundo texto da semana, que é a aula de número 10. A aula de número 10, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema homogêneo e já começar a falar dos sistemas não homogêneos, das equações não homogêneas também, né? Okay? Então, estamos lá. Vamos aqui começar o nosso comentário sobre a aula, né? O principal ponto é a existência e unicidade para equações desse tipo daqui. Então, em geral, uma equação de segunda ordem é assim, ó, aqui tem todas, né, de segunda ordem linear, são as equações que a gente vai estudar primeiro. Então, vocês vejam que não tem, no y, na variável y, não tem quadrado, não tem raiz, né? Nessas variáveis a equação é linear. E essa é a situação mais geral. Você tem os coeficientes do y duas linhas, do y linha, do próprio y, e aqui é o termo exterior, né? No caso do sistema massa-mola, isso aqui era a força externa, né? Aí um caso importante é quando esse R de T não se anula nunca, né? Porque se o R se anular, o coeficiente aqui de segunda ordem fica perdido e a equação fica bem complicada. Esse é um ponto que a gente vai estudar no final do curso. Por enquanto, a gente vai supor que esse coeficiente é não nulo, e aí você normaliza a equação, né? Divide por esse coeficiente, por esse R de T, e cai nessa expressão aqui, ó, onde o coeficiente aqui é 1. Essa é que vai ser o foco do que nós vamos estudar aqui agora, né? Ok? Agora, vale a pena a gente comparar essa equação com o caso de primeira ordem que a gente tinha antes. Deixa eu lembrar aqui como é que era o caso de primeira ordem. Olha só. No caso de primeira ordem, você tinha uma equação que era assim. Era o y' de t mais p de t, né, vezes o y de t. Isso aqui igual a um q de t ou um g de t. Essa era a equação que a gente tinha estudado, equação linear de primeira ordem. E a gente resolveu essa equação assim. Pega o fator integrante, né? É a exponencial elevada a uma primitiva dessa daqui, multiplica pelo fator integrante, integra, né? E tem uma expressão que depende do P e do G, né, da expressão, mas era uma solução genérica. Então a gente o que fez? A gente, ao mesmo tempo que resolveu, nós fizemos uma demonstração do teorema de existência e unicidade, né? A integral ia depender de uma constante arbitrária. Essa constante arbitrária era usada para colocar o valor inicial e estava tudo resolvido, né? A situação agora é um pouquinho mais complicada, porque não dá para fazer uma coisa assim como era feito lá. Aqui você tem que mostrar a existência de forma indireta, né? É sempre possível mostrar a existência e unicidade desse PVI, né? Se eu tenho os coeficientes, né, que são funções contínuas definidas num intervalo, né? T0 é um elemento do intervalo e esses dois são quaisquer, né? Então esse PVI aqui tem solução única
definida no mesmo intervalo que são definidas os coeficientes. Tem uma coisa que a gente vai acompanhar aqui até o final. Em geral, as soluções herdam as mesmas propriedades dos coeficientes. Então, né, nesse caso, os coeficientes eram contínuos aqui, a solução está definida lá também. Né? Mas é bem parecido com o anterior, é a mesma ideia do que a gente vai fazer aqui. Tá bom? E a ideia é a gente conhecer um pouquinho sobre esse novo problema, né, que é um problema de segunda ordem, está relacionado com a segunda lei de Newton, né, força igual a massa vezes a aceleração, essa relação é importante. E para a gente estudar um pouquinho melhor, nós vamos introduzir essa notação de operador. O que esse operador faz? Ele pega uma função e associa outra função, que é esse daqui. A derivada segunda mais p vezes a derivada primeira mais q vezes lá. É claro que essa expressão corresponde aqui ao que a gente está estudando, né? Esse operador é o lado esquerdo da equação. Mas a gente chama assim porque facilita muito a gente manipular com a equação, né? Então, com essa anotação, a equação aqui em cima se escreve assim, né? L no ponto y igual a g. Tá bom? Essa aqui é a anotação. Ela é muito conveniente porque ajuda a gente a fazer algumas contas mais simples. Por exemplo, foi dito que a equação era linear. Por que a equação era linear? Porque o lado esquerdo, correspondente ao operador, tem essa propriedade. Ó. Sempre que eu fizer uma combinação linear de soluções, né? Aliás, nem precisa ser uma combinação linear de soluções. É uma combinação linear de duas funções. Ora, você coloca aqui, né, é a função derivada segunda, p vezes a derivada primeira, q vezes a própria função. A derivada é linear, né? A derivada, vamos pensar nessa aqui primeiro, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. E aí vale para a derivada segunda. Né? Então você faz isso daqui e aí coloca o A em evidência. Coloca o A em evidência aqui, o A em evidência aqui, o A em evidência aqui. Aqui vai aparecer o próprio operador L. Mesma coisa com o B. Então, puxa, o L de uma combinação linear é a combinação linear dos L's. Essa aqui é a história desse operador. Isso aí ajuda muito a gente a trabalhar com isso daí. Né? Também usando essa notação, você pode perceber o seguinte, que para o caso homogêneo, que é o caso que a gente vai estudar agora, né? Então a gente está supondo que o lado direito agora se anule, né? Então a gente vai explorar essa linearidade aqui em cima para verificar o seguinte, no caso homogêneo, vale o princípio da superposição, no sentido de que se eu tiver duas soluções, então uma combinação linear dessas duas soluções também é solução. Olha, é muito simples, né? Pega o L dessa combinação linear, tá aqui. O L da combinação linear é a combinação linear dos L's. Como esse era zero, isso aqui tudo dá zero também. Poxa, é um princípio bem interessante aqui para a gente fazer. Né? Então, em princípio, se eu tiver duas, eu tenho muitas, né? Que são todas as combinações lineares daí. Né? E por que duas é um número bom? Duas é um número bom pelo seguinte, vamos voltar aqui no sistema, né? No sistema não, no problema linear, a gente vai resolver esse problema, ok? Bom, resolvendo esse problema, em princípio a gente vai integrar duas vezes. Integra uma primeira vez, tem uma constante arbitrária. Integra uma segunda vez, tem outra constante arbitrária. Então as soluções disso daqui, em geral, tem duas constantes arbitrárias. E para você determinar explicitamente qual é a solução que você está querendo, você precisa de duas condições, né? Uma condição assim, outra condição assim. Então, com essas duas condições, você determina as duas constantes lá. E então, é de se esperar, né, que
Se eu tiver duas soluções, eu tenho um monte. E tem um monte de soluções que tem duas constantes arbitrárias. Então, pode ser que aqui eu tenha todas as soluções. E é isso que a gente vai fazer. Não são para qualquer duas aqui. Você precisa de duas que tenham uma condição especial, né? Por exemplo, se uma for duas vezes a outra, não vai funcionar, né? Então, a ideia é fazer o seguinte: em que sentido elas têm que ser essencialmente distintas uma da outra? É por meio desse determinante. A gente vai ver um pouquinho adiante. Esse determinante é famoso, é chamado o Wronskiano de duas soluções. Então, na primeira coluna, a função e sua derivada. Na segunda coluna, a segunda função e sua derivada. E faz o determinante disso, né? Então, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Está lá o determinante dessa matriz. Esse determinante vai desempenhar um papel muito importante aí, né? E ele tem uma propriedade curiosa, que é essa daqui, olha, né? A propriedade curiosa do determinante é o seguinte: você pega o determinante daqui, né? Supõe que as duas funções sejam soluções dessa equação homogênea, tem que ser assim, e faz o Wronskiano entre elas. O Wronskiano sempre se escreve desse jeito. Isso aqui é um negócio bem curioso, bem interessante, né? O Wronskiano vai ser sempre desse jeito. Por que essa fórmula é importante? Porque se ele for desse jeito, só tem duas chances para ele. Ou essa constante é nula, e ele é identicamente nulo, ou se essa constante for diferente de zero, ele não se anula nunca. Oba! Então é uma expressão bem bonita, é importante, né? E é isso que a gente vai ver. A gente vai estar interessado no caso em que ele não se anula nunca. É o caso em que essas duas soluções são essencialmente distintas. A gente vai ver isso daqui. E como é que a gente mostra que o Wronskiano é desse jeito? A gente faz uma conta gozada. Uma conta que eu não vou fazer com todos os detalhes, porque é um pouquinho elaborada, mas você calcula a derivada do Wronskiano, né? Que derivada é essa? Usa a derivada do produto aqui, menos a derivada do produto aqui. Então tem a primeira, a derivada do produto, o outro produto. As derivadas y1' y2' cancela com y1' y2' e fica só isso. Aí você faz essa conta e consegue mostrar que essa conta daqui é zero. Por quê? Porque o y1 e o y2 são soluções lá do problema. Aí você sabe tudo sobre isso daqui. Lembra que a gente viu isso lá no início, né? Deixa eu ver aqui, na hora que a gente comparou com aqui, né? Essa equação, é exatamente a equação satisfeita pelo Wronskiano. E aí é igual a solução geral dessa equação. A solução geral de uma equação como essa é o que está aqui embaixo, né? O que é o resultado disso daqui. Essa é a solução geral dessa equação aí. E então ele tem essa propriedade. Vocês verifiquem, essas continhas você tem que verificar, vai para lá, vai para cá, mas é bem simples, não tem problema nenhum, né? E aqui está aquele comentário que só tem duas chances para isso aqui. Ou ele é identicamente nulo, ou ele não se anula nunca. Esse é um processo legal. Agora vamos ver por que esse determinante é o que a gente espera. É o que a gente precisa, aliás, para que sejam duas soluções linearmente independentes. Olha só o que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar o seguinte, que se eu tenho duas soluções disso com o Wronskiano não nulo, duas soluções do homogêneo, né? A gente viu lá com a equação. Suponha que eu tenha duas soluções, que o Wronskiano não se anule nunca, e eu quero agora mostrar o seguinte: qualquer outra solução, esse φ aqui, vai ter que ser uma combinação linear dessas duas. Poxa, se eu mostrar isso, eu estou dizendo que a combinação linear é de fato a solução geral, né? Qualquer outra vai ser uma combinação linear dela, né? Então não deixa eu fazer esse comentário aqui, porque esse raciocínio é super bonito, é um raciocínio
muito elegante, e ela diz para a gente o seguinte: eu vou usar uma notação diferente do φ, porque eu não tenho essa letra aqui, né? Deixa eu chamar, em vez de φ, eu vou chamar de g, tá bom? Então eu tenho uma solução, g, aqui, né? E eu vou supor o seguinte: no ponto onde o Wronskiano aqui é não nulo, eu vou chamar isso daqui, olha, g nesse ponto T0, eu vou chamar de G0, tá bom? Okay. E vou pegar a derivada, g' no ponto T0, né? E vou chamar de G'0, G'0, ou G0', tanto faz, né? Vamos pegar o G0', tá bom? Tá bom. Agora, qual é a vantagem dessa equação? Ela é solução do problema homogêneo, tá bom? Bom, se ela é solução do problema homogêneo, ela satisfaz isso daqui. G' de T, né? Perdão, G duas linhas de T mais B de T vezes o G' de T, okay? Mais o Q de T, né? O Q de T vezes o próprio G de T, um pouquinho de paciência e vocês já vão ver, ok? Ele satisfaz isso daqui. Agora eu vou fazer o seguinte: é claro que ele satisfaz isso daqui e satisfaz essas condições iniciais aqui em cima, né? Então eu já sei, por construção, né, que o G no ponto T0, G no ponto T0 é igual ao G0. Poxa, foi assim que eu construí, né? E que o G' no ponto T0 é igual ao G0'. Foi assim que eu construí. Então, essa função, eu estou chamando de G aqui porque eu tenho que escrever, né? Mas é essa daqui, é solução desse PVI, por construção. Ótimo, agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar que eu tenho uma combinação linear dessas duas funções. Uma combinação linear dessas duas funções aqui, do y1 e do y2, que também é solução desse PVI. Uau! Se eu mostrar que eu tenho uma combinação linear que é a solução desse PVI, esse PVI tem solução única. Então, essa combinação linear tem que ser igual ao G. Uau! Que raciocínio, assim, elegante, né? Um raciocínio muito bonito, porque, né, tá dependendo, eu tenho que saber que o PVI tem solução única. Tudo bem. Então, eu pego uma solução da equação geral e forço ele ser a solução de um PVI. Agora, o que eu preciso? Eu vou pegar uma combinação linear daquelas duas soluções que não tinha nada a ver com essa φ, né? São duas outras soluções. E mostrar que, olha, eu vou conseguir coeficientes A e B, de maneira que essa combinação linear é também solução do PVI. Então, quem que tem que ser essa combinação linear? Tem que ser a G anterior, né? E agora, então, é que entra o Wronskiano, ok? Eu faço uma combinação linear, tudo bem? A combinação linear já é a solução da equação, e esse aqui é o G0 e esse aqui é o G'0, é só a anotação que eu estou fazendo. Então, como é que eu vou escolher os coeficientes? Eu vou escolher os coeficientes de maneira que, no ponto T0, né, o coeficiente AB vai dar esse daqui. E no ponto T0 também, essa derivada vai dar isso daqui. Tá bom? Por que eu posso fazer isso? Porque o determinante dessa matriz é o Wronskiano. Por hipótese, ele é não nulo. Se esse determinante é não nulo, esse sistema tem solução única. Então, tem solução. Essa é que é a ideia, né? Ok? Então, com essa, né, pela sobreposição, isso aqui é uma solução lá, né? Além disso, olha só, essa combinação linear no ponto T0 é essa. E a derivada é outra. Ora, como são duas soluções de um mesmo PVI, e o PVI tem solução única, elas têm que ser iguais. Então, poxa, isso daqui, essa aqui acontece, né? Isso mostra que qualquer solução daquele PVI é uma combinação linear dessas duas. Puxa vida, aí a ideia é bacana, né? É uma ideia bastante sofisticada, né?
Então ele te chama isso daqui, né, com esse resultado, e você conclui. Eu vou dar um nome. Sempre que eu tiver duas soluções com Wronskiano não nulo, eu vou chamar isso de sistema fundamental de soluções. Por quê? Porque se eu tiver um sistema fundamental de solução, qualquer solução daquela equação 4 se escreve como combinação linear dessas duas. Poxa, tá aí o raciocínio interessante, né, do que a gente está fazendo. Né? Então o problema fica reduzido ao seguinte. Bom, vamos voltar lá na equação, só para a gente terminar direitinho. Né? A equação é essa, a equação 4. O que a gente precisa para ter todas as soluções dessa equação? A gente precisa de duas soluções com Wronskiano não nulo. Isso quer dizer que elas são essencialmente distintas e qualquer outra vai ser uma combinação linear dessas duas. Tá bom? Ok, então tá bom. Agora você faz a pergunta, tá, facilitou, né? Mas como é que eu acho essas duas soluções? Esse daí é um caso, né? A gente vai fazer isso naqueles casos que a gente abordou da aula passada, em que os coeficientes são constantes. Né? Até aqui, a equação, vamos voltar lá de novo, porque essa equação é importante. Né? Oi? Aqui, olha, né? Vamos marcar essa equação aqui no quadradinho vermelho, porque ajuda bastante a gente a entender. Okay? Aqui os coeficientes podem ser genéricos, não são necessariamente constantes. E apesar disso, funciona. Basta duas essencialmente distintas que você tem a solução geral. Agora, como é que eu consigo duas essencialmente distintas? Aí tem que particularizar. Naquele caso de soluções de coeficientes constantes, no caso dos coeficientes constantes, então a gente sabe como fazer. E esse foi o caso estudado na aula passada. Né? O que a gente faz? Dentro da exponencial complexa, né? A exponencial complexa, substitui aqui na equação e cai no polinômio característico, né, da solução. Então esse polinômio tem que ser zero. E aí você tem aqueles três casos que nós já estudamos. Né? Se o discriminante for negativo, duas soluções complexas, a gente faz combinações lineares, cai nas soluções reais, a solução geral, como é que vai ser, Isso a gente sabe fazer já. O segundo caso é quando o discriminante é positivo. Aí você tem duas soluções reais, são essencialmente distintas, o Wronskiano é não nulo, está tudo resolvido. E o terceiro caso, que é aquele em que você tem uma solução só, né? Você usa o método da redução de ordem, que a gente estudou direitinho lá na aula passada, e consegue uma outra solução em que as soluções são essas aqui. Ó. A solução, uma delas é o y1, que é aquela solução que você obtém daqui, né? Cadê o y1? Pegou a redução. Cadê o y1? Ops, vou botar mais aqui em cima. Aqui, ó, essa daqui é a primeira solução. Ok? Como é que eu obtenho a segunda? Vai ficar t vezes essa primeira. Né? Vai ficar aqui, ó, t vezes a primeira. Então, o y2 vai ser assim. Calculo o Wronskiano, dá não nulo, está tudo certo. Tá bom? Então, resumo da aula. No caso geral, em que os coeficientes não são constantes, a gente concluiu que basta ter duas soluções essencialmente distintas. Essencialmente distintas, no sentido de que o Wronskiano é não nulo. Pronto, isso dá tudo. E se os coeficientes forem constantes, então a gente sabe encontrar explicitamente essas duas soluções essencialmente distintas. Tudo bem, gente? Tá combinado aí? Ok. Então vamos agora passar para o segundo caso. Né? Isso aqui nos diz o seguinte, olha, no caso homogêneo de coeficientes constantes, tudo resolvido. E vamos passar agora para o caso não homogêneo. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Ficou faltando algum comentário? O chique dessa aula é esse raciocínio aqui, né? O raciocínio de que aquela combinação
linear, de fato, é a solução geral. E onde é que entrou o Vrowskiano? Entrou exatamente aqui para mostrar que esse sistema, qualquer que seja essa entrada, esse sistema tem solução única, A e B. E considerando essa solução, você tem duas soluções do PVI e aí morreu o assunto. Poxa, muito bom. Tá bom. Então vamos lá, a gente tem um tempinho, vamos começar a discutir agora a situação não homogênea. Né? Tá bom? Então agora a gente vai para a aula 11. Tá? É a última aula dessa semana, né? E vai falar de problemas não homogêneos. Vamos ver como é que vai ser essa aula. Eu acho que vocês vão gostar também, porque ela faz uma motivação também bem interessante para ilustrar a importância dos sistemas não homogêneos, das equações não homogêneas. A gente vai usar a motivação de circuitos elétricos. É impressionante, mas circuito elétrico e massa mola parece, matematicamente falando, é uma coisa só. E isso é muito bom, né? Okay? Então é essa que a gente vai ver aqui a história. Bom, então vamos começar com a nossa motivação. Nós vamos considerar talvez o circuito assim, elétrico o mais simples possível. É chamado um circuito RLC. Né? R de resistor, L de indutor e C de capacitor. Então, é um circuitozinho, né? E ele é alimentado por uma tensão elétrica aqui, que pode ser de várias formas. Né? Então você considera um indutor de indutância L, L medido em Henries, um resistor de resistência R medido em ohms, um capacitor de capacitância 6 em farads, né? E a tensão aplicada em volts. Né? Ok. Com isso, você vai indicar também por que de ter a carga no capacitor. O capacitor é esse dispositivo que armazena a carga. Né? Esse é uma coisa bem conhecida. O indutor é gozado porque não passa a corrente pelo indutor. Ele pega uma corrente de baixo e induz uma corrente em cima, ou vice-versa. Então, daí o nome de indutância. Né? Ok? Ok. Aí, bom, está lá a carga no circuito, medida em coulombs, você deriva a carga e tem a corrente. Poxa, por si só, essa história de derivada é legal, né? Poxa, a corrente é a derivada da carga. E isso aqui é muito parecido também com a velocidade, né? Que é a derivada do espaço percorrido. Ambas são taxa de variação de uma outra quantidade. Então, a corrente é a taxa de variação da carga e a velocidade é a taxa de variação do espaço. Tá bom? Ok. Aí, o que acontece? São leis muito conhecidas, feitas experimentalmente. Né? Dada uma diferença de tensão aqui, o que acontece aqui na resistência? Quando a corrente atravessa a resistência, tem também uma queda de tensão na resistência, queda de tensão no capacitor, no indutor e uma queda de tensão no capacitor. E experimentalmente essas quantidades são conhecidas. Né? Qual é a queda de tensão no indutor? É proporcional à indutância, né? Proporcional à corrente, perdão, e a constante proporcionalidade é exatamente a indutância. Então a queda de tensão aqui é proporcional à corrente. Perdão, é proporcional à derivada da corrente. Okay? A queda de tensão no resistor. Aqui. Esse eu acho que é a mais conhecida. Né? O que a tensão faz? A tensão I, né? R vezes I, eu acho que isso é bem conhecido lá do ensino médio. Né? Então a queda de tensão no resistor é proporcional à corrente e o R, a constante de proporcionalidade, é exatamente o R. E por último, a queda de tensão no capacitor é proporcional a 1 sobre a capacitância. Né? Quer dizer, a constante de proporcionalidade é 1 sobre a capacitância. E ele é proporcional à carga que tem lá. Tá bom? Então, essas são quantidades experimentais. Aí vem uma lei super conhecida do Kirchhoff. Né? O Gustav Kirchhoff ganhou o prêmio do I3E, etc. É um cara super importante aí
nesses circuitos, né? Ele disse, olha, a soma das quedas de tensão ao longo do circuito é igual à tensão aplicada. Isso é bem razoável, porque não vai nem aumentar nem diminuir a tensão aplicada, né? Ou as quedas de tensões são proporcionais ou são iguais, a soma delas é igual à tensão aplicada. Então, você sabe quais são as quedas de tensão em cada componente, isso aqui tem que ser igual à tensão aplicada. Ora, você sabe relacionar isso com a corrente e com a carga, cai nessa equação daqui. E essa daqui, olha só, né, é o termo não homogêneo. Né? Então, a importância desse exemplo é porque você caiu aqui no termo não homogêneo, é exatamente a tensão aplicada. Agora, olha só, quem é a derivada da corrente? A corrente é a derivada da carga. Então, a derivada da corrente é a derivada segunda da carga. Está aqui, né? Derivada segunda da carga. Eu substituo aqui e olha só, eu fico com a equação de segunda ordem na variável Q. L vezes a derivada segunda, R vezes a derivada primeira, 1 sobre C vezes a própria função, é igual à tensão aplicada ao circuito. Poxa, olha só, né? Então está aqui um exemplo elétrico em que o não homogêneo é exatamente a tensão aplicada ao circuito. E olha só o paralelo desse sistema com o sistema massa-mola. É praticamente, matematicamente falando, é o mesmo problema. Né? Poxa vida, olha só. A massa no sistema massa-mola faz o papel da indutância. E a gente sabe, experimentalmente, né, todo mundo experimentou uma mola oscilando aí. Se a massa for grande, o sistema massa-mola oscila mais lentamente. Né? Deve ser o mesmo com a indutância. Então, um circuito com indutância grande vai ter uma oscilação de carga mais lenta. Né? Okay. Mesma coisa com aqui, ó, C é a constante resistência do ar. Né? E aqui é a constante resistência do circuito. Esse paralelo é até bem próximo, né? São ambas resistências, né? Então aqui fica tranquilo. E a outra comparação é com a constante da mola. A constante da mola equivale a 1 sobre a capacitância. Então, se a capacitância for grande, corresponde a uma mola fraca. E a capacitância pequena corresponde a uma mola forte, que é essa daqui. Mas são a mesma coisa. E a tensão externa faz o papel, a tensão aplicada ao circuito faz o papel da força externa aplicada lá ao sistema massa-mola. Poxa, eu acho que esse paralelo é muito bacana. E a gente está dizendo o seguinte, no fundo, estudar um problema como esse, estuda massa-mola, estuda circuito e estuda algumas outras coisas também, tudo junto. Né? Ok. Então, feito essa observação e da importância da não homogeneidade aqui, né, a gente vai agora estudar casos importantes da não homogeneidade. Quais são os casos importantes? Um deles é a corrente DC, né, corrente direta, que é corrente de pilha, por exemplo, ou de bateria. Né? É uma corrente, não é alternada, é uma corrente direta. Outra corrente importante é o AC, né? Corrente alternada, que é desse tipo aqui. Ó, né? Okay? Essa é a corrente alternada, ou é um modelo da corrente alternada. Né? Em Brasília, isso daqui, esse ômega está ligado com a frequência. Né? Ômega sobre 2π é a frequência. E a frequência em Brasília é 60 Hz. É bem conhecido. E aqui está ligado com 220. Só que aqui não é bem o 220, não. O 220 é uma média. Isso aqui deve ser 340, mais ou menos, para que na média depois fique 220. Mas esse é um modelo bem real aí que a gente está querendo. Tá bom? Ok. Então vamos lá. Vamos ver como é que é a estrutura de um problema não homogêneo. Tá bom? Ok. Então primeiro a gente vai lembrar rapidamente o caso homogêneo. O caso homogêneo é assim, né? Você escreve desse jeito, usando aquela notação de operadores, né?
a gente já viu lá, pega o y e leva em L de y, que é esse operador é linear, nesse sentido aqui, né? L de uma combinação linear é a combinação linear dos L's, e aí a gente considera agora duas soluções do problema lá em cima, faz a combinação linear delas, né? E verifica se elas são essencialmente distintas por meio do Wronskiano. Se o Wronskiano for diferente de zero, elas são essencialmente distintas, e você diz que a solução geral desse daqui é uma combinação linear dessas funções. O que a gente acabou de ver foi bem tranquilo. Agora vamos para o caso não homogêneo. Poxa, aqui de novo tem outro truque sujo, um truque muito bacana, que é o seguinte: eu quero saber como é que funciona as soluções disso. Eu ainda não vou resolver o problema não, só vou ver como é que eles funcionam, ok? Ok. Então suponha que eu tenha duas soluções desse problema, tá bom? Eu estou denotando assim porque depois eu vou usar o y para outra coisa, mas são duas soluções daqui. O que isso significa? Que o L aplicado a um é igual ao L aplicado ao outro, que é igual a G, porque são duas soluções desse problema, tá bom? Então tá tudo certo, né? Ok. Agora olha só, como esse operador L é linear, eu vou aplicar L à diferença. Não. Olha só, fica a diferença dos L's, mas ambos, tanto o y1 quanto o y2 são soluções daquele problema lá em cima, então, não, deu zero. Isso significa que a diferença é a solução do homogêneo. Uau! E do homogêneo a gente já sabe, ou supostamente a gente já sabe tudo. Por exemplo, se a gente tiver lá um sistema fundamental de solução, essa diferença tem que ser uma combinação linear daquela de lá. Opa, já está um passo super importante, né? A gente supostamente conhece y1 e y2, e a diferença de qualquer duas tem que ser uma combinação linear dessa. Muito bom. Então, bom, eu sei a diferença entre duas, mas para conhecer tudo, eu preciso conhecer pelo menos uma delas, né? Ok? E essa que é a ideia, né? Vamos supor que eu conheça uma solução y subíndice p para fazer referência à solução particular. Então vamos supor que por alguma, né, como se diz, força do destino, né, a gente conheça uma solução particular dessa equação. Ok, então vamos supor. Ok? Aí eu pego agora qualquer outra solução. Qualquer outra. Ora, essa qualquer outra, quando eu fizer a diferença, é a solução do homogêneo. E aí, poxa, essa diferença tem que ser isso daqui, ó, uma combinação linear do homogêneo. Então eu passo a particular para lá e digo, olha, qualquer outra solução tem que ser desse jeito. Poxa, é forte, gente, é um negócio bem bacana, né? Essas duas fazem referência ao homogêneo. Então, com essas duas, eu tenho todas do homogêneo. E do não homogêneo? Do não homogêneo diz o seguinte, olha, consiga uma que no fundo você consegue tudo. Tá bom? O João está fazendo aqui uma pergunta, ele está dizendo o seguinte, não entendi bem como a diferença das duas soluções é igual à combinação linear. Não, olha só. Opa, vamos lá. A gente lembra que o operador linear tem essa propriedade, né? O L de uma combinação linear é uma combinação linear dos L's. Tá bom? É por isso que as equações lineares são mais fáceis. Então, por quê? Porque a equação linear é desse jeito, né? E isso daqui, esse operador tem essa propriedade. Tá bom? Então, isso aqui é o essencial. Tá bom? Aí eu vou pegar agora duas soluções que o Wronskiano é não nulo. Então, eu tenho um sistema fundamental de solução para o homogêneo. E eu vou passar para o não homogêneo agora. Qual é o importante no não homogêneo? Se eu tenho duas soluções desse daqui, o que significa? Que o L aplicado a y1 é G. Tudo bem?
acho que aí tá bom, né? E que o L aplicado ao y2 também é G, porque são ambas soluções desse, né? Então agora eu vou aplicar o L à diferença entre eles. Olha só, é aquela coisa que está aqui em cima, né? Aqui eu tenho o A vezes o y1 mais B o y2, o A aqui é o 1 e o y1 é o y1 grande. O B aqui é menos 1 e o y2 é o y2 grande. Então fica exatamente isso daqui. Fica exatamente isso daqui. Aí separa, né? Fica o L aplicado a isso, mais o L aplicado com sinal de menos. E o sinal de menos sai do L e fica assim. E aí deu zero. Tá bom? Então, a diferença das soluções é igual, agora assim, então é isso daqui. Agora, a diferença de soluções é a solução do homogêneo. Então vamos voltar aqui, ó. É a solução desse daqui. E sendo solução desse daqui, então a combinação linear desse sistema fundamental de solução. Melhorou um pouquinho, João? Então, por que a diferença é igual à combinação linear? Porque a diferença é a solução do homogêneo. Ok? Está aqui. Agora, da solução do homogêneo, a gente sabe tudo. Se a gente tiver um sistema fundamental, qualquer solução do homogêneo é uma combinação linear dessa. Tá bom? Poxa, valeu. Acho que aí ficou legal. Então, está aí a diferença, né? Aí, então, moral da história. Se você conhecer duas soluções do homogêneo que são essencialmente distintas, você tem a solução geral do homogêneo. Se, além disso, você tem uma solução particular, você tem todas as soluções do não homogêneo. Então você precisa de 3 coisinhas pequenininhas para ter a solução geral do problema. Eu estou brincando, não são 2 coisinhas pequenininhas, são coisas importantes. Mas basta essas 3 para resolver todo o seu problema. Tá bom? Então você diz que isso daqui é a solução geral do problema não homogêneo. Ok. Então vamos lá agora. A pergunta então é a seguinte, tá bom? Como é que a gente então encontra uma solução particular? Tá legal? Ok. A gente vai ver isso aqui no exemplo da seguinte forma. Vamos considerar esse exemplo daqui como exemplo, né, para a gente colocar. E aqui está o termo não homogêneo. Lembra, esse termo corresponde então a uma corrente alternada, né? Ele tem a frequência é 3 sobre 2π, a amplitude é 6, isso aqui é uma coisa, né? A gente considerou esses números pequenininhos mais para facilitar os cálculos, mas podia muito bem ser um caso real, né? A frequência ser 60 Hz, aqui ser 340, etc. E aqui está o circuito. No circuito, o indutor tem uma indutância 1, né? A resistência é 5, né? 5 ohms, e aqui o capacitor é 1 sobre 4. O capacitor é sempre 1 sobre 4. E essa daqui é a tensão aplicada ao circuito, a tensão externa. E você quer saber como é que é a carga no capacitor, se no início tudo era parado, não tinha, né, carga nenhuma no início e nem corrente. Mas se aplicou a tensão, então vai haver uma mudança no circuito. E o problema é como é que a gente resolve isso daí. São 3 passos, sempre a mesma coisa. Primeira coisa, pegar a solução geral do homogêneo. A gente já vai ver como é que faz. Pega a solução geral do homogêneo. Depois, acha uma particular. É o método dos coeficientes a determinar, a gente já vai fazer um pouquinho. E depois, você tem a solução geral. Tem a solução particular, a solução de lá, aí você impõe as condições do PVI. Impõe as condições do PVI. E aí você tem a solução do PVI, que nesse caso seria a corrente lá no circuito. Né? A corrente não, perdão. A carga no capacitor. Tá bom? Então são esses 3 passos. O importante deles, mais a novidade deles, é esse segundo passo de como a gente calcula a solução particular. Então vamos ver. Vamos voltar lá no problema
esse problema, de propósito, a gente já tinha estudado o problema homogêneo lá no sistema massa-mola, né? A resistência era 5, a constante da mola era 4, a gente estudou isso aqui direitinho, né? O polinômio característico é esse, ó. Tem duas raízes reais e distintas, né? Ok? E você tem as duas soluções correspondentes. A solução correspondente é linearmente independente, no sentido de que o Wronskiano dessas duas é não nulo, né? Aliás, como é que seria o Wronskiano dessas duas, né? Por aquela fórmula de Abel, o Wronskiano vai ser um múltiplo do seguinte: a exponencial elevada a menos a primitiva desse. A primitiva desse é 5t. Pega menos 5t, faz a exponencial, então o Wronskiano dessas duas soluções é um múltiplo dessa de exponencial elevada a menos 5t. Né? E se você fizer a conta, você vai ver que esse múltiplo nesse caso é 3. Aliás, menos 3. Então esse Wronskiano é não nulo, está tudo certo. Então o primeiro passo a gente já tinha resolvido, está tudo bem. Está aqui o passo novo. Como é que a gente encontra uma solução particular do problema não homogêneo? A gente volta aqui e percebe o seguinte: bom, essa daqui é a não homogeneidade, né? Se eu olhar para ela e para as derivadas dessa função, elas são de dois tipos essencialmente: ou ela própria ou o cosseno, né? Não tem outro jeito. Então eu posso pensar numa combinação linear dessa solução e suas derivadas. Dá para pensar nisso daqui, né? Okay? Então eu vou fazer isso. Eu vou tentar uma combinação linear dessa função e suas derivadas. É por isso que chama método dos coeficientes a determinar. Por quê? Porque eu vou tentar uma combinação linear e os coeficientes são a determinar. Essa que é a ideia, né? Então vai ser um múltiplo dela mais um múltiplo da derivada. A derivada dela é 18, né? 18 vezes cosseno de 3t. Se eu chamo isso aqui de uma nova constante, isso aqui de uma nova constante, eu vou tentar uma solução particular como sendo uma combinação linear entre essas duas funções. E vou impor que essa combinação linear seja a solução do problema não homogêneo. Tá bom? Aí o que é que eu faço? Eu coloco essa expressão aqui dentro da equação. Então, o 6 seno de 3t vai ter que ser igual a isso daqui, né? Então, puxa, quando eu derivar uma vez isso daqui, um 3 sai, né? Fica 3a e aqui fica 3b. Está aqui dentro, ó. A derivada do cosseno é o menos seno, fica menos 3 seno b. E depois a derivada do seno é o cosseno, fica esse daqui. Então isso aqui é 5 vezes a derivada. Se você derivar mais uma vez, que é a derivada segunda, vai ficar aqui, olha, né? Menos 9 aqui, né? Porque a derivada do cosseno aqui sai um outro 3, fica menos 9 vezes o seno. E se você derivar do lado de cá, vai ficar menos 3b vezes o seno. E aqui está a própria função. Aí coloca o seno em evidência, o cosseno em evidência, e essa função aqui na variável t tem que ser idêntica a essa. Ora, a única forma de ser idêntica é o coeficiente do cosseno ser 0 e o coeficiente desse aqui ser 6. Uau, tá bom assim? Então agora, quem que deve ser a solução particular? Uma combinação linear da não homogeneidade e suas derivadas, né? Onde os coeficientes são escolhidos com essa propriedade. Aí resolve, acha que é a solução particular. O A tem que ser menos 3 sobre 25, o B menos 9 sobre 25. Então essa é a solução particular. Poxa, é uma solução que depende muito dessas derivadas aqui serem, em essência, poucos tipos de derivada, né? Vai funcionar para senos, vai funcionar para exponencial,
vai funcionar para polinômio, porque as derivadas de um polinômio a uma certa altura se anulam, né? Mas não funciona para log, por exemplo. Né? Se você pegar o log, a derivada é 1 sobre t. Pega a derivada segunda, menos 1 sobre t2. Pega a derivada terceira. Se você falar em combinação linear do log e suas derivadas, você vai ter combinação linear que não acaba mais. Né? Então, tem uma restrição aí. Mas, no entanto, para o problema, para o dia a dia, para o feijão com arroz, é um método muito bacana e funciona direitinho. Tá bom? Então, tá bom, tendo a solução geral do homogêneo, né? E a solução particular, eu tenho a solução geral do não homogêneo. Aí é só colocar os dados iniciais, resolve de novo. Aqui, se vocês olharem, ó, nessa matriz vai aparecer o Wronskiano. E o Wronskiano no tempo t igual a zero. Vai aparecer aqui. Então, esse sistema tem solução única, A e B, resolve e encontra aqui a solução do PVI. Essa é a carga, né? Se eu tiver um circuito com essas características, no zero ali começou assim, essa aqui é a corrente, qual é a carga no tempo t? A carga no tempo t está aqui. Muito bom. Eu acho que esse aí é um negócio muito bacana. Né? Então, o que a gente viu hoje aí é que isso daí funciona assim. Tá bom? Ok. Então, ele vai fazer um comentário agora, né? Em geral, como é que você obtém essa brincadeira? É sempre uma combinação linear dessas e suas derivadas. Tá bom? Agora, tem duas exceções aqui que a gente precisa comentar. Isso funciona sempre que eu tiver, né? Seno, cosseno, exponencial, polinômio, somas e produto de exponenciais e polinômios, né? Porque essas funções têm uma quantidade pequena de derivadas que são essencialmente distintas. Por exemplo, do seno é o seno e o cosseno. Da exponencial é ela só, né? Ela e ela própria. De um polinômio, um t ao quadrado, você deriva duas vezes, dá zero. As derivadas do t ao quadrado, ela e as derivadas é ela em 2t e uma constante. Então, isso tudo funciona. E é o que disse, não funciona para logaritmo, etc. Mas tem alguns casos que a gente tem que ter um cuidado. Por exemplo, esse daqui, ó, né? Okay? Y duas linhas mais 9 vezes y igual a 6 seno de 3t. Eu mantive aquela g antiga, mas mudei aqui. Ó, né? Qual é o problema? Qual é o problema? Se você olhar agora para as soluções do homogêneo, as soluções do homogêneo são essas aqui. Ó. Lembra? Vai ser solução complexa, etc. Né? Isso a gente viu da aula passada. Essas duas são soluções do homogêneo. E o curioso é que se eu fizer a combinação linear disso daqui, todas as combinações lineares aqui são soluções do homogêneo. Então eu não posso fazer combinação linear dessas suas derivadas, porque tudo vai dar zero. Vai dar zero, aí não funciona. Então, quando o lado de cá já é solução do homogêneo, você usa esse truque. Você faz t vezes combinação linear. Tá legal? Então, sempre que for solução do homogêneo, esse daqui é uma solução do homogêneo, uma combinação linear é a solução do homogêneo, não deu? Tenta t vezes. Aí você faz a brincadeira, faz a conta, isso daqui é só botar na maquininha e rodar lá as coisas, né? Vocês vão concluir que uma solução particular vai ser menos t cosseno disso. Tá bom? Mais adiante a gente vai interpretar o que significa fisicamente esse menos t vezes o cosseno. Tem uma interpretação interessante relacionada à ressonância, né? A amplitude disso aqui começa a crescer por causa desse t, e isso está relacionado a uma ressonância que a gente vai estudar lá um pouquinho adiante. Né? E um último comentário, desculpe, está no seguinte. Vamos considerar essa nova situação. Esse problema também a gente estudou lá no Massa Mola.
4 e 4. Se você olhar o polinômio característico, é esse. O polinômio característico só tem essa raiz. Só tem essa raiz. Aí, quais são a solução geral do homogêneo? É essa função e t vezes ela. Esse t foi obtido como aquele método de redução de ordem, que a gente usou lá, etc. Isso daqui. Aí você volta daqui e diz, bom, eu vou fazer uma combinação linear dessas suas derivadas. Não dá certo porque uma combinação linear dessas suas derivadas já é a solução do homogêneo. Então tá bom, eu vou aplicar o método anterior, que é t vezes a combinação linear. Não dá certo, porque t vezes ela também já é a solução do homogêneo. Então parece que dá tudo errado. Mas aí a brincadeira é, nesse caso, faz t ao quadrado vezes essas combinações lineares que tudo vai dar certo. Bom, aí deu certo. Faz a continha, essa continha é uma continha fácil, né? Vocês vão concluir que uma solução particular desse problema agora fica multiplicado por t ao quadrado. 3t ao quadrado é elevado a menos 2t. Aí essa ficou a solução lá das coisas. Tá bom? Hoje a gente fez uma diagonal interessante, né? A gente tinha modelado na aula passada o sistema massa-mola, vimos alguns exemplos bem particulares, mas tratamos o caso homogêneo. Hoje a gente voltou, falou do caso geral homogêneo, né? Do caso que você passa a ter duas soluções para ter todas elas, e aí em seguida a gente usou isso para estudar o não homogêneo, que é então quando você tem uma tensão aplicada a um circuito, né? Aí a gente viu o quê? Que além daquelas duas soluções do homogêneo, que são essencialmente distintas, a única coisa que eu preciso é de uma solução particular do não homogêneo. Com essas três funções eu faço a festa. Aí eu tenho qualquer solução do não homogêneo, tá bom? Então a notícia é o seguinte, os problemas são interessantes e não é difícil a solução, né? Com três funções dá para fazer bem tudo que a gente precisa, tá bom? Ok. A gente já está aí bem em cima da hora, ainda tem tempo para alguma pergunta, alguma dúvida. É claro que vocês vão ter que voltar a olhar isso tudo com mais cuidado, a ter isso daí, mas eu acho que esses comentários foram bons. Já é uma primeira leitura, né, para vocês começarem a estudar aí, tá bom? Perguntas, dúvidas, tudo bem? O que é uma solução implícita? Aqui, olha, o Leonardo está perguntando o que é uma solução implícita. Uma solução implícita é uma coisa da seguinte forma. Deixa eu fazer um comentário bem pequenininho aqui. É o seguinte, eu resolvo lá a equação e tal, e no final eu concluo que vai ter uma coisa assim, t, y de t, né, okay, igual a uma constante. Então, essa daqui é a solução. Ela não é dada explicitamente como uma função de t, né? Não é y de t igual a t ao quadrado, mas ela é dada assim como curva de nível dessa função. Aí você diz, olha, essa é a solução do problema e eu não sei a expressão explícita, mas ela é dada implicitamente por essa equação. Tá legal? Essa aqui é a ideia, né? Então, por exemplo, uma coisa bem conhecida, se eu tenho t ao quadrado mais y de t, y de t ao quadrado, esse chapeuzinho é quadrado, né? Okay? Isso daqui igual a 1. Essa é uma solução implícita, né? Porque eu não sei quem é o y de t ao quadrado. Em alguns casos particulares eu consigo isolar o y, em outros não. Mas a gente sabe que isso define uma curva. Por exemplo, isso daqui é uma circunferência, né? Okay? Ou é um arco de circunferência. Então o fato dela ser dada implicitamente não diminui a importância da solução, né? A gente conhece, é uma solução determinada, etc. Tá bom? Então isso é que significa solução implícita, né? Tá bom?
Ok, eu acho que ficou bom, né, Leonardo? Ok, ficou bom, ele está dizendo lá assim. O Matheus também está. Ah, sim, o Matheus está saindo da aula porque ele tem outro compromisso. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então tá bom, a gente encontra na próxima terça. E antes disso, essa aula vai estar no ar, talvez hoje à noite mesmo, tá bom? Isso, um abração para todo mundo, bom final de semana para todos.